meus queridos companheiros de jornada da transformação. Eu sou a Priscila de Souza Lima, terapeuta sistêmica quântica integrativa, e hoje eu quero dar continuidade à segunda parte da nossa aula sobre a escala das emoções. Esse conhecimento, ele é fundamental para te ajudar a transformar a história da sua vida. A partir do momento que você compreende que todas as suas emoções, os teus sentimentos, os teus pensamentos, as tuas falas, elas têm o poder de definir exatamente aquilo que você vai viver, é importante que você compreenda que você não pode permanecer em vibrações baixas, porque você vai estar atraindo literalmente pessoas, eventos e situações com a mesma escala energética, com o mesmo padrão energético que você está emitindo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu te convido a assistir o vídeo, tá? Para você poder entender um pouquinho sobre David Hawkins, como foi que ele chegou a essas conclusões, os estudos que ele fez. E eu quero retomar aqui o nosso entendimento, falando sobre os níveis de força, né? Que são todos os sentimentos, as emoções, esse padrão vibracional que está aí abaixo dos 200 Hz, onde a vida ela é o oposto daquilo que deveria ser na realidade. Você é Deus, você é filho de Deus, mas se você estiver vibrando em padrões inferiores a 200 Hz, você vai se sentir a pessoa mais indigna desse mundo, como se Deus ele tivesse completamente punindo você, se Deus fosse um carrasco, como se Deus estivesse distante. Os seus pensamentos são pensamentos de autoextermínio, como se a vida não valesse a pena, a vida ela fosse extremamente difícil, como se fosse verdadeiramente uma luta. E é justamente nesses padrões que o nosso planeta Terra ele está. Infelizmente, nós vivemos num planeta de baixíssima vibração, um padrão vibracional muito baixo, aonde a falta do conhecimento, desse conhecimento que você está recebendo aqui agora, ela tem transformado aquilo que deveria ser um jardim de milagres em verdadeiramente um lugar terrível, terrível, né? Aonde a gente vê aí todos os dias morte, guerra e destruição. Então, quando você consegue alterar o seu padrão vibracional, você altera não somente o teu padrão vibracional, mas você consegue atingir centenas de milhares de pessoas e contribuir também para a elevação do padrão vibracional do nosso planeta. E voltando um pouquinho, nós aprendemos no último vídeo, né, sobre a vergonha que está em 20 Hz, que é o nível vibracional mais baixo. Em 20 Hz, as pessoas elas se sentem humilhadas, indesejadas e literalmente com um forte desejo de desaparecer. Em casos extremos, pensamentos de autoextermínio podem surgir, pois o indivíduo ele se sente profundamente indigno e retraído, né? Então, é exatamente o padrão vibracional mais baixo que pode existir, né? A vida ela é terrível e a visão de Deus é de um Deus distante, de um Deus que pune, de um Deus que não se importa, de um Deus que está literalmente separado da pessoa, como se Deus ele não tivesse nenhum desejo de poder te ajudar, de poder transformar a sua vida, muito pelo contrário. As pessoas que estão vibrando nesse padrão vibracional muito baixo, elas veem Deus como um Deus completamente punitivo, como um Deus que não contribui em nada. É aquele Deus que pesa a mão, aquele Deus que vai destruir, que vai te fulminar.
né. Então é necessário que você entenda realmente que talvez você esteja vibrando aí em padrões muito baixos, e uma forma de você compreender o padrão que você está vibrando é justamente a visão da vida. E na vergonha, a vida é miserável, repleta de humilhação, indignidade. Você se sente completamente impotente, inferior, e muitas vezes o seu único desejo é desaparecer ou se esconder, pegar sua bolsa, pegar sua mala e cair no mundo, né? E Deus é percebido como um juiz severo, crítico, sempre pronto para castigar. E a pessoa, infelizmente, ela não acredita que ela é digna de amor ou do perdão divino. Então, é um padrão muito baixo. Depois tem a culpa, que é 30 Hz. E a culpa ela vai manter a pessoa presa ao passado, paralisada pelo arrependimento, completamente incapaz de se perdoar. A pessoa ela entra num processo de autossabotagem e ela carrega um peso emocional tão grande que vai impedir que ela siga em frente, que ela dê continuidade, que ela avance na vida dela, né? A visão da vida é como se fosse um ciclo interminável de arrependimento e recriminação, e a pessoa ela sente que tudo que ela faz ela está errada. E ela vive em constante autopunição. Se qualquer coisa acontece com ela, tá vendo? Eu não deveria ter nascido, tá vendo aí, ó? Mas também olha o que eu fiz, olha o que aconteceu, olha as atitudes que eu tomei. E fica nesse círculo vicioso aonde ela não consegue sair. E a visão de Deus é de que Deus é visto como alguém que exige a reparação pelos erros cometidos, e o indivíduo ele acredita literalmente que precisa, deve ser punido pelos seus pecados. Terrível, né? E agora nós vamos entrar nas outras vibrações para dar seguimento aí à nossa aula. Depois nós temos a apatia, que está em 50 Hz. A apatia, ela é um estado de desesperança e desamparo absoluto. As pessoas nesse nível, elas sentem que a vida é completamente inútil e sem sentido, né? Quem eu sou, por que que eu nasci, ó céus, ó vida, não é? Você já viu, tem até um desenho que retrata muito bem esse sentimento. E aqui também nós encontramos muitas pessoas vivendo em extrema pobreza emocional e material. São aquelas pessoas que desistiram da vida, desistiram de seus sonhos, desistiram de qualquer coisa. São pessoas que passam a vida aí numa situação muito complicada. Muitas pessoas que estão em situação de miséria, de pobreza, até mesmo morando nas ruas, elas estão vibrando na apatia, tá? Em 50 Hz. A visão da vida é literalmente que a vida ela não tem um sentido, não tem um propósito. A pessoa sente que ela está presa em uma espiral de desespero e desamparo, e ela não tem qualquer força para mudar a sua situação. E a visão de Deus é que Deus é visto como um ser completamente distante e totalmente indiferente ao sofrimento dessa pessoa. Alguém que abandonou a sua própria sorte. Então, quando você está diante de uma pessoa que está aí na apatia, não tem forças para levantar, são sentimentos muito baixos, vibrações muito baixas. Pessoas que estão aí em depressão profunda, elas experimentam esse nível de vibração. Então, muitas vezes você olha para a pessoa e fala: "Cara, mas a pessoa tem tudo e ela não, por que que ela não se levanta? Ela não, sabe, sei lá, tá passando por dificuldade, pega uma enxada e vai capinar". Mas a pessoa, ela literalmente, ela não tem forças. Não tô aqui passando a mão na cabeça, tá? De forma alguma, porque para que as coisas elas alterem, elas mudem, elas se transformem, a pessoa ela vai precisar se levantar, né? E aumentar o padrão vibracional dela. Mas é um grande desafio, tá? Mas tem jeito sim. Depois, e aqui eu também quero frisar bastante hoje, é justamente sobre a tristeza,
tá? A tristeza, essa dor tão profunda, que está lá em 75 Hz. A dor emocional e a perda, elas dominam esse nível vibracional. O luto e a depressão profunda deixam a vida em um estado de sofrimento constante. Então, você, não sei se você já teve a oportunidade de estar ao lado de uma pessoa que perdeu o sentido da vida, perdeu a razão de viver. Você olha para os olhos dela, não existe mais aquele brilho, né? A pessoa, ela não tem luz mais. É como se aquela chama tivesse apagado. E a pessoa, a visão da vida é literalmente como se a vida fosse impossível, né? Uma história de vida marcada pela perda, pelo luto e pela profunda dor emocional. E a pessoa, ela acredita que aquele sofrimento que ela está vivenciando, ele é inevitável, ela nasceu para sofrer e não vai ter nada que ninguém possa fazer por ela, né? Porque aquela dor, aquele desespero, aquela angústia, aquele sofrimento tão grande, ele é constante. E nesse padrão vibracional, a visão de Deus, né, é que Deus, ele é totalmente inacessível. E muitas vezes a pessoa ainda tem um pouco de raiva de Deus, porque Deus permitiu ou até causou o sofrimento. Isso cria e aumenta ainda mais esse profundo senso de abandono. Então, talvez você esteja passando por isso e que esse vídeo, esse áudio-vídeo, ele possa chegar realmente a inúmeras pessoas. E você aí que está passando por essa profunda dor, essa profunda tristeza no seu coração, eu quero dizer para você que eu já passei por isso. A minha vida foi transformada justamente quando eu estava nesse nível vibracional, onde eu olhava para o meu futuro e eu não via nenhuma luz de esperança, muito pelo contrário. E eu quero dizer para você que você ainda tem muitas coisas para viver. Você tem coisas extraordinárias, extraordinárias. Então entre em contato, procure ajuda, entre em contato comigo, tá bom, meus queridos? Depois, a gente vai passar para um outro padrão vibracional que é muito sério, que é o medo. O medo, ele vibra em 100 Hz. E é um padrão vibracional onde muitas pessoas estão aí aprisionadas. O medo, ele impede a pessoa de agir positivamente. A vida, ela é percebida como extremamente perigosa, o que gera ainda mais ansiedade e aquele sentimento de constante preocupação sobre o futuro, né? A visão da vida, mais uma vez frisando aqui no medo, é que ela é uma vida de muitos perigos, né? Você tem muitas incertezas com relação ao seu futuro, muitas incertezas com relação àquilo que pode acontecer. É como se a vida, ela fosse cheia de ameaças, extremamente perigosa. E a pessoa, ela vive em constante ansiedade, está sempre esperando que algo ruim aconteça. E a visão de Deus é visto como alguém a temer, um ser que traz punição, desafios, que deve ser aplacado para evitar qualquer tipo de desastre. E eu quero falar hoje, eu quero orar pela tua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O nosso cérebro, ele muitas vezes, para evitar o nosso sofrimento, para evitar situações que ele não domina, ele vai pedir, ele vai dar comandos, como se fosse para você não sair do lugar. Você talvez hoje esteja vivendo uma situação de profunda humilhação, de profundo desespero, como se estivesse preso aí numa gaiola de dor, de sofrimento, de angústia.
Talvez você esteja vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Mas tudo aquilo que você conhece é o lugar onde você está, é essa situação que você está vivendo hoje. E talvez você olhe para o futuro e fale: meu Deus, mas se eu sair dessa situação, para onde eu vou? O que que vai acontecer na minha vida? E justamente debaixo e sob esses padrões vibracionais tão baixos, você fica totalmente vulnerável. E você não consegue enxergar a grandeza daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Nesses padrões vibracionais de medo, de tristeza, de culpa, de vergonha, é como se existisse uma barreira entre as verdades espirituais e as suas verdades. Mas essa barreira, eu quero dizer para você nesta noite que essa barreira, ela não provém do Senhor, não provém do universo. A única coisa que Deus precisa para mudar a história da sua vida e para te honrar e para te restituir e para abrir as portas para você e para trazer a prosperidade para a sua vida e para te honrar na sua vida sentimental e em todas as áreas, é que você eleve o seu padrão vibracional. Eleve o seu padrão vibracional para que você possa atrair sobre a tua vida pessoas, eventos e situações que vão trazer alegria, satisfação, honra, restituição, o início de um novo tempo. E talvez hoje, nesse padrão vibracional que você esteja, seja muito difícil de você acreditar que ainda tem vida, que ainda tem esperança. E eu quero aqui nesta noite, neste dia, nesse momento, dizer para você que sim, tem esperança e que Deus tem um grande projeto com a tua vida, que a tua vida não acabou, que os sonhos de Deus, eles não morreram, eles não morrerão jamais. E tudo aquilo que um dia você sonhou, que um dia você acreditou que você poderia viver, está totalmente disponível e esperando por você. Esperando por você. Que nesse momento, toda essa dor, essa tristeza, essa angústia, essa decepção, esse sentimento de frustração, de culpa, de vergonha que talvez você esteja sentindo. Talvez você olhe para os teus sonhos, olhe para os teus objetivos, olhe para aquilo que você lutou com tanto amor, com tanta coragem, com tanto carinho, e deu tudo errado, aparentemente deu tudo errado. E talvez você olhe e fale: meu Deus, mas a minha vida acabou, o propósito da minha vida acabou. E eu quero te dizer que você é muito maior do que qualquer plano, que qualquer projeto, de qualquer relacionamento, ou de qualquer situação que poderia ou pode estar na sua vida. Eu quero dizer para você, neste dia, que você é um espírito eterno, que você é Deus, que você é filho de Deus. E a sua vida, ela não acabou, muito pelo contrário. Toda essa situação que você viveu, que talvez você ainda esteja vivendo, ela vai te levar a tomar decisões que serão extremamente importantes e que te conduzirão a esse novo tempo na sua vida. Eu quero falar para você que Deus, ele não está brincando. O universo, ele não está olhando para você e achando graça do teu sofrimento, muito pelo contrário. O teu sofrimento, a tua dor, a tua tristeza, a tua angústia, ela em nada resplandece a glória do Senhor sobre a tua vida. Aquilo que Deus tem para fazer, aquilo que Deus deseja fazer, aquilo que Deus já fez, é infinitamente maior e melhor. Mas a única coisa que você precisa hoje é compreender quem você é. Porque ao compreender quem você é, ao compreender que você é Deus, que você é filho de Deus, você pode compreender que você
tem acesso a tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus criou. É seu, você tem livre acesso, você será muito bem recebido, porque Deus tem o melhor para você. Amém? Eu quero poder te ajudar. Aqui na descrição desse vídeo, você pode entrar em contato comigo, agendar a sua sessão de terapia totalmente online. Você pode estar em qualquer lugar desse mundo. E eu quero poder te ajudar a transformar também a sua história, a iniciar um novo tempo. Assim como eu, um dia eu pude sair dessa tristeza, dessa depressão profunda, desse sentimento de que a minha vida tinha acabado. E hoje eu posso reescrever a minha história e eu sei que eu tenho ainda tantas coisas extraordinárias para viver. Mas tudo aquilo que eu tenho vivido e aquilo que eu vou viver dependeu desse primeiro passo que eu dei há alguns anos atrás. Quando esse entendimento chegou até mim. E por isso que eu creio que Deus ele fará com que esse entendimento chegue também a você aí que está precisando. Entre em contato comigo, fala: Priscila, eu ouvi esse vídeo seu e eu quero viver o início de um novo tempo na minha vida. Amém? Você crê? Eu creio. Eu creio. E o universo inteiro ele vai dizer amém. Porque você é filho de Deus e você só resplandecerá a grandeza de Deus quando você viver o extraordinário, porque foi para isso que Deus te chamou. Tá bom? Então, entre em contato comigo. Eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, para você curtir, deixar os seus comentários, compartilhar com outras pessoas, ativa o sininho, tá? E me siga também nas minhas outras redes sociais, tá bom? Deus te abençoe.